E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje quero trazer aí para vocês mais uma ferramenta bem interessante para você poder dar uma otimizada no seu Windows e também, claro, para você poder rodar os seus jogos com muito mais liberação da sua memória RAM. Sim, é um programinha que vai ajudar a auxiliar na liberação de memória RAM para você ter mais ganhos, para você ter mais desempenho na hora de jogar. A liberação, pessoal, de memória RAM é um assunto meio polêmico, até porque eu sempre costumo dizer que o sistema operacional Windows ele é bastante inteligente para gerenciar toda a memória disponível que estiver usando em seu PC. Porém, o problema não é o próprio Windows em gerenciar, e sim, principalmente as aplicações que a gente usa e o quanto que dessas aplicações fazem com que a sua memória fique presa, mesmo que você pare de executar aquele programa ou aquela aplicação em específico. Isso faz com que você acabe perdendo um pouco de desempenho devido à sua memória RAM estar presa em algo que a gente chama de standby list, tá? Então, existe ali uma lista de aplicações que, mesmo sendo fechadas, ainda conseguem ali segurar de alguma forma alguns processos daquela aplicação, fazendo uso da sua memória, tá bom? Então hoje eu vou apresentar esse programinha, que ele é um programa gratuito que pode sim ajudar bastante no desempenho da sua máquina e principalmente na hora que você for jogar, beleza? Então, gostou aí do vídeo, da ideia? Deixa então o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram, o nosso grupo de discussões e também o grupo de ofertas que eu sempre estou postando lá, né, promoções do AliExpress e também das lojas aqui no Brasil, inclusive algumas parceiras aqui do canal, tá bom? Então, segura na cadeira, deixa o like que eu já volto. Bom pessoal, então de volta já aqui na tela, o nome do programa é esse aqui, ó, Wise Memory Optimizer. Então você vai abrir aí o seu navegador, vai digitar esse texto e você vai encontrar aqui, pessoal, alguns links que vão te levar a isso. Eu já sugiro que vocês cliquem aqui, ó, nesse segundo link. O primeiro é da própria empresa, tá? Mas eu acho mais fácil ir direto aqui pelo site da UpToDown, tá? Então você clica aqui, ó, como eu vou clicar agora, e aqui você já pode baixar aí a última versão, tá, pessoal? Deixa eu só dar um aceitar aqui, e aí você clica aqui para fazer o download, tá? Então, ó, o programinha Wise Memory Optimizer. E aí, galera, uma vez que você baixou, a instalação é bastante simples, não vou mostrar aqui porque é só avançar e concluir, e aí sim, nós vamos agora visualizar, né, esse programa e ver como que ele funciona. É bem prático, bem simples, mas eu vou falar aqui como que é o funcionamento dele. Então tá aqui, pessoal, eu já tenho aqui o instalador do programa, que é esse cara aqui, que você vai dar um duplo clique e fazer a instalação, e depois ele vai gerar então este atalho para você poder usar. Uma vez instalado, então, você vai dar um duplo clique, onde ele vai te mostrar aqui a interface dele. Então o meu já está aqui no modo Dark. Vamos primeiramente, pessoal, antes de liberar a memória, vamos dar uma olhada aqui nas opções que ele dispõe pra gente, tá? Então, ó, aqui em cima você vê que tem um iconezinho, né, que é uma engrenagem, e aqui, pessoal, é o seguinte, ó, o que você deve deixar marcado, claro que tudo aqui é a seu gosto, ok? O primeiro aqui a gente pode ver que já está marcado, que ele vai minimizar no tray, ou seja, na bandeja do sistema, aqui na parte inferior direita do seu Windows, né, onde você tem a barra de tarefas, ali onde tem o seu tray, né, o que a gente chama aí de bandeja do sistema. Então isso aqui você deixa marcado, porque se você fechar ele vai continuar minimizado e atuante. Depois o segundo aqui, ó, executá-lo quando o Windows inicia, ou seja, quando você ligar o seu computador, automaticamente o programa já será executado. Isso aqui vai muito a gosto de cada um, mas eu não sugiro que você deixe habilitado, até porque nem sempre que você liga o computador você vai querer essa otimização de memória, e aí quando você for usar, por exemplo, em jogos, você vai lá e executa o programa, né, para que ele então começa a ter o seu efeito para você ganhar mais desempenho em seus jogos, tá? Então eu não vou deixar marcado esta opção. A terceira, aqui ó, limpar a área de transferência, então isso aqui você deixa marcado. A quarta aqui ó, autoprocurar uma nova versão. Eu não acho viável, a não ser que
você tenha problemas de instabilidade usando a versão que você estiver instalado. A minha aqui é a última, mas se der algum problema você tem como instalar versões anteriores. E se você quiser deixar essa opção ativada, tudo bem, ok. Mas se estiver funcionando, não vejo a necessidade de ficar procurando atualização, porque lembre-se que é mais um processo que estará aí, né, na sua lista, tá, pessoal? Então não há necessidade. Depois aqui, ó, mostrar notificação após otimizar. Isso aqui você pode deixar, não tem problema algum. E aqui modo escuro ou modo dark, tá? Eu particularmente gosto tudo no modo dark. Então você pode alterar o que você quiser. E depois aqui, pessoal, a gente tem a auto-otimização. Isso aqui é sempre importante também que você deixe atualizado, porque de tempo em tempo ele vai fazer uma auto-otimização, ao passo que você não precisa ficar abrindo o programa e pedindo para que ele faça isso, tá bom? Aqui abaixo, pessoal, nós temos uma opção muito interessante, que no meu caso aqui nessa versão mostra em porcentagem, outra mostra através de quantos megabytes você tem de memória RAM, mas enfim, eu tenho aqui, ó, otimizar automaticamente se a memória disponível e blá blá blá, ou seja, se a memória nessa porcentagem aqui for atingida, ou seja, você tem lá um tanto de memória que está sendo utilizado e está muito alto esse uso pelo fato de você ter usado vários programas e ao fechar esses mesmos programas não foi liberado. Então você tem aqui, ele vai verificar o quanto que está sendo utilizado e aí ele vai fazer uma auto-otimização de acordo com o que você marcar aqui. Então, pessoal, claro que eu não vou deixar isso aqui nunca em 50%, é sempre disso para baixo. Então, por exemplo, você tem 16 GB de memória, o ideal seria que você deixasse sempre a metade e um pouco disso para baixo. Então, se eu tenho 16, eu teria que deixar, por exemplo, lá 8, 7, 6, mais ou menos isso, tá, pessoal? Mas nunca também deixar muito alto esse valor. Claro que não, porque o Windows precisa disso também para rodar os seus próprios processos, tá? Então aqui, pessoal, essa barrinha deslizante vocês vão determinar de acordo com a quantidade de memória que vocês tiverem. Mas como aqui está em porcentagem, sempre da metade para baixo é o que eu recomendo. No meu caso estava em 35%, que estou usando aqui 16 GB de memória e eu acho que já está mais do que suficiente. Mas aí você vai vendo a estabilidade do seu sistema e você vai vendo a necessidade disso aqui ser aumentado ou não. Tá? Então, sempre ponderem muito essa opção. Essa outra opçãozinha aqui embaixo, ó, que também está marcada e você deve deixar, que ele vai executar quando o CPU estiver inativo, ou seja, se o seu CPU, seu processador estiver ocioso, ele também vai fazer uma otimização no processador, tá? Agora, se você quiser otimizar de acordo com o temporizador, aí você pode marcar essa opção aqui abaixo, certo? E aqui você tem, ó, a opção, eu quero que seja feita a otimização da memória a cada 3 minutos, 5 minutos, ó, você tem até o tanto de 5 horas aqui, tá? Mas eu vou deixar nessa opção de cima que é a que eu recomendo. E aqui o idioma que já está em português, certo? Então eu posso aqui, ó, fechar aqui essa opção. E aqui dentro, pessoal, agora nos resta saber o que de fato ele pode fazer. Veja que nesse momento eu tenho está sendo usado, ó, né, um tanto de memória aqui no meu computador. Veja que nesse momento eu estou usando somente o programa de gravação aqui, está sendo usado, ó, um pouco acima de 7 GB de um total de 16, ok? E aqui abaixo, ó, você tem a opção otimizar e essa setinha. Então cliquem sempre nessa setinha e verifiquem estas opções. Para marcar ou desmarcar, basta dar um clique. Então, eu marquei aquela, ela foi desmarcada, cliquei aqui, também foi desmarcado. Então, pessoal, assim, o que você pode fazer? Se você acabou de baixar o programa e você, claro, obviamente, você nunca usou isso, o que eu recomendo de primeiro momento é que você marque essas 3 opções, ó, volto aqui, deixo marcado e eu clico em otimizar, porque automaticamente ele estará fazendo o quê? Ó, fazendo a liberação de memória RAM. Nessa segunda ele vai esvaziar a RAM, ou seja, daquele standby list que eu citei no início do vídeo, e também vai desfragmentar a RAM. Sim, assim como os HDs antigamente, e ainda hoje quem usa, a gente faz a desfragmentação, que nada mais é do que uma liberação de espaço, uma reorganização dos arquivos e o aumento de desempenho. Então é importante que você faça isso, porque no HD tudo fica com o tempo fragmentado, ou seja, tudo meio que fora de ordem, e o tempo de acesso a esses dados é mais demorado por parte da memória, que tem que ficar buscando as alocações dentro do HD.
Aqui no caso da memória é a mesma coisa, como ela armazena informações, ela pode com o tempo de uso ser fragmentada. Por isso que muitas das vezes a gente acaba reiniciando o computador para melhorar essa questão, porque tudo que está nela vai ser apagado, é zerado, e quando você liga ela começa tudo do zero. Então você pode fazer isso durante o uso do seu PC, certo? Então aqui ó, eu deixo as 3 opções marcadas, certo? E aí eu clico aqui em otimizar. Automaticamente aqui ó, ele vai fazer aqui já uma varredura, vai fazer todo esse serviço que está marcado nessas 3 opções e depois ele vai me liberar. Tá? Pode ser até que tenha um aumento ali no percentual, mas depois ele dá uma caidinha também, ajudando aí bastante. Para quem tem pouca memória no computador, esse programa pode ser muito eficiente. Para quem tem muita, dependendo das aplicações que você usa, isso pode também ajudar, tá? Talvez você não sinta tanta diferença para quem tem 32 GB de memória, como é o meu caso aqui. Eu tinha falado, pessoal, no começo do vídeo, 16 GB, né, que eu tenho. Desculpem, eu tenho 32 no momento. Há pouco tempo eu adicionei aqui, tá? Então eu tenho 32 no momento. Mas a regra é a mesma para tudo. Então, pessoal, aqui, ó, daqui a pouco ele acaba, vai talvez aparecer aqui uma notificação do quanto que foi otimizado. Então vamos aguardar aqui e eu já volto. Bom, então aqui, pessoal, finalizado, percebam então que caiu ali, ó, para 17%, né? Estava acima de 20%, e agora a gente tem ali, ó, um pouco mais de memória liberada, apesar de não estar usando muitas coisas aqui, a não ser os processos do próprio Windows e o programa aqui de gravação, tá? Mas olha que legal, né, o quanto que ele já conseguiu aí liberar memória RAM do meu computador. Lembrando sempre aquilo que eu falei no início do vídeo, tá? O Windows, ele é bastante inteligente para poder gerenciar a sua memória. É um assunto meio polêmico porque muitos defendem isso e outros não. Mas o que eu estou tentando explicar aqui para vocês é que sim, algumas aplicações podem segurar uma parte da sua memória e se você tiver com pouca memória, isso aqui pode ajudar bastante, tá, pessoal? Principalmente aí, ele pode até mesmo corrigir alguns problemas e travadas em seus jogos, porque muitos jogos aí dependem muito mais da memória do que qualquer outra coisa, principalmente alguns modelos de jogos, tá? Então, pessoal, é um programa aí, ó, gratuito que pode resolver o seu problema. E depois que você fez já essa primeira verificação, né, o que você faz? Você vem aqui, ó, desmarca essas 2 últimas aqui, ó, deixa desmarcada, e no dia a dia, toda vez que você for ligar o seu PC e você for jogar, aí você vem e faz somente a liberação da RAM. E dali, uns 10 dias, 15 dias, aí você novamente marca essas 2 outras opções aqui abaixo e repete o processo que eu acabei de fazer, tá certo? Então é isso, galera. É um programa gratuito, é um programa que já é bem difundido na internet, que já é conhecido, e eu pretendo também, né, além dos vídeos que eu trago aqui no canal, de hardware, de placa-mãe, placa de vídeo, processador, gabinete, tudo que eu trago, eu também sempre gosto de trazer conteúdos de programas, né, programas que vão aí afetar diretamente o uso do seu dia a dia no seu Windows, para liberação de memória, entre tantos outros assuntos dentro do âmbito da informática, tá? Então é isso que o meu canal aborda, né, desde quando eu criei esse canal, que eu falava antigamente também sobre muitos cursos, né? Tem cursos aqui de pacote Office, tem curso de programação, que eu também sou professor de programação. Só que eu comecei a mudar, né? Com o tempo eu fui vendo a necessidade da galera e também fui trocando para aquilo que eu também mais gosto de trazer para vocês. E ultimamente eu tenho trazido muita coisa sobre hardware, mas também não quero deixar de trazer para vocês esses programas, essas coisas legais que a gente pode usar no dia a dia dentro do Windows, sempre ao nosso favor, para melhorar cada dia mais a sua performance, o seu desempenho e trazer sempre soluções para vocês que me assistem e que valorizam o meu trabalho. Tá bom, galera? Então é isso. Tá apresentado o programinha, fácil de baixar, instalem, usem e depois deixem nos comentários se de fato isso ajudou vocês, que é isso que vale, né, aqui eu fazer esse vídeo, tá bom, pessoal? E com tudo isso eu peço aqui encarecidamente que vocês deixem o like e que se inscrevam no canal e também que compartilhem com a galera que tá precisando de dicas legais para PC, tudo bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui, não esqueçam de se inscrever, fica aí meu forte abraço e até a próxima, valeu!